Nós vamos conversar ao vivo agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF também, Luiz Roberto Barroso, em áudio e vídeo, para você que está acompanhando também a programação da Rádio Bandeirantes em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ministro Luiz Roberto Barroso, está tudo pronto para a eleição de domingo? Qual é o seu destaque aqui para o ouvinte do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes? O que mais te chama atenção nessa eleição que vai acontecer em meio a uma pandemia? Bom dia, ministro. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpa, eu estou sem terno, viu? Eu achei que fosse só pelo rádio. Estava trabalhando aqui. Não há problema Pois algum. Então, eu acho que a essa altura, tudo que nos cabia fazer já foi feito em termos de prover o máximo de segurança para toda a população. A nossa preocupação todo o tempo foi combinar, na maior medida possível, a proteção da saúde pública da população, dos eleitores, com esse rito essencial da democracia, que são as eleições. Nós cuidamos, sobretudo, da segurança, cuidamos em primeiro lugar da segurança dos mesários e, portanto, todos receberam, cada um deles recebeu 3 máscaras, um face shield, que é a proteção facial, cada um recebeu um frasco individual de álcool gel, e para os eleitores nós obtivemos 1 milhão de litros de álcool gel para limparem a mão na entrada e na saída da sessão eleitoral, marcadores no chão e 500 mil canetas. Mas nós estamos recomendando que o eleitor compareça com a sua máscara, é obrigatório, e todos os que puderem que levem a sua caneta, porque isso minimiza qualquer tipo de interação com os mesários. E se essas regras de segurança forem seguidas, o risco de contágio é mínimo. Portanto, a minha mensagem é: a população pode saber que tudo o que era possível e razoável de se fazer para protegê-la, nós fizemos. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Com esses cuidados todos com relação à segurança de mesários e dos eleitores também, evidentemente, né? Tem uma coisa que eu gostaria, que é uma coisa que me intriga e intriga muitos dos nossos ouvintes, e eu gostaria que o senhor explicasse. Que foi a exclusão do sistema, nessa eleição agora, né, do sistema de biometria, aquele no qual as pessoas colocam lá o polegar e identificam e tal. Aquilo ali agiliza muito o processo, né, e razão de evitar o contágio, etc. Mas em que medida a biometria, esse sistema de biometria, colocaria em risco a segurança dos mesários e dos eleitores, e a urna não? Na medida em que a urna o cidadão vai ter que digitar. Bom dia, Cláudio Alberto, um prazer estar aqui e conversar com você. Deixa eu dizer, a principal razão de nós termos suprimido a biometria não foi propriamente o contágio pelo toque, e sim o fato de que, embora ela dê mais segurança, ela aumenta o tempo de votação. Você tiver lembrado, a biometria, você de fato, como explicou, coloca o dedo, nem sempre ela pega de primeira, você tenta uma segunda vez, não consegue, tem que tentar até uma terceira vez, que é o meu caso, nunca pega. Aí, então, depois você precisa apresentar o documento e aí começa o processo. E aí nós tínhamos uma comissão de estatísticos, Cláudio, que fez os cálculos e concluiu que a biometria atrasava em 70% o tempo de votação, o tempo de passagem do eleitor pela sessão eleitoral. E tudo o que nós queremos evitar é aglomeração, são filas. De modo que a razão principal pela qual a biometria foi suprimida foi porque ela atrasava o tempo de votação. A contaminação por contato é bastante pequena, segundo a consultoria sanitária que nós tivemos. A principal forma de contaminação é por secreções respiratórias, é quando alguém fala ou respira próximo da outra pessoa. Por isso que as duas principais recomendações que nós estamos fazendo é usar máscara e manter distanciamento social de pelo menos 1 metro e, se possível, um pouco mais. De modo que a biometria, de fato, ela é importante para a identificação do eleitor, mas ela foi suprimida por recomendação da nossa... Nós tínhamos uma consultoria sanitária integrada pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Albert Einstein. Foi a recomendação que eles fizeram, e para tudo
Cláudio, nós seguimos recomendação de técnicos, fizemos o cálculo com os estatísticos, fizemos o adiamento com os sanitaristas e fizemos o protocolo de segurança com os infectologistas. Essa é a razão de não termos a biometria esse ano. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, ministro Luiz Roberto Barroso. Ontem o site do TSE ficou fora do ar, né? O que aconteceu e há alguma relação entre o sistema do site do TSE e o sistema de votação por urnas eletrônicas? Bom dia, Thaís. Um prazer falar com você também. Veja, Thaís, há uma música da Legião Urbana em que ele diz assim, não tenho medo de escuro, mas deixa as luzes acesas. Portanto, nós nos protegemos muito e achamos que estamos seguros, mas nós tomamos as precauções, sobretudo depois do que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça, uma invasão grave. Portanto, uma das coisas que nós fizemos foi em 2 grandes servidores, nós desligamos fizemos um backup, tiramos do sistema e deixamos o outro trabalhando. Isso para que, se houvesse um ataque, nós tivéssemos algo totalmente protegido. E o que aconteceu ontem, foi consertado no final da noite, foi que esse único servidor que ficou em operação ficou sobrecarregado, e aí os técnicos conseguiram equacionar. Portanto, indiretamente teve a ver com o temor de ataques. Nós estamos tomando todas as precauções possíveis, e um esclarecimento importante, as urnas, Thaís, elas não ficam em rede, portanto, não há como hackeá-las via internet. A urna pode sofrer ataque físico, mas como ela não está em rede, ela é imune a esse tipo de ataque cibernético, e a quase totalidade das urnas já está carregada, já está inseminada, que é a colocação do programa com o nome dos eleitores e dos candidatos de cada localidade, ou de cada sessão eleitoral. De modo que nós estamos atentos, nós estamos alertas. Você perguntar, você está tranquilo? Não estou tranquilo, estou ligado, mas tudo que era razoavelmente possível fazer, nós fizemos, e, portanto, eu espero que não haja problemas. Mas o motivo pelo qual houve instabilidade no sistema do TSE ontem foi esse que eu acabo de lhe explicar. Ministro Barroso, o Amapá vive um problema sério de fornecimento de energia elétrica há 11 dias, né? Nós não sabemos causa, não sabemos quando a energia elétrica vai estar retomada por lá, e claro que as eleições foram adiadas, né, por decisão até da Justiça Eleitoral, e devem ser realizadas até o fim do ano. Por que esse prazo? Qual é a situação, as informações que o senhor tem sobre a situação do Amapá e a expectativa que o senhor tem para quando esse pleito pode ser realizado no Estado? Pois então, bom dia. Veja o que aconteceu no Amapá. Na segunda-feira, início da semana, eu conversei, Pedro, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Romeu Araújo, e ele me reportou que tudo estava sob controle e que a energia estaria restabelecida até o fim de semana, e nós tocamos, então, as eleições, mas pelas dúvidas, eu separei e pedi que fossem enviados ao Amapá, a Macapá, 1.200 baterias sobressalentes, para que, se faltasse luz, a eleição pudesse transcorrer. Ainda sugeri a ele que verificasse se as sessões não tinham luz natural, para, se acontecesse uma pane de eletricidade, nós podemos ainda assim manter a eleição. Na quarta-feira, no entanto, o presidente me telefonou e disse, olha, o quadro mudou, a situação está fugindo de controle, as facções criminosas estão operando a população e se aproveitando da inquietação social e do mal-estar, porque a falta de eletricidade, Pedro, ela não traz só falta de luz, ela traz falta de água, porque as bombas não conseguem puxar a água e a comida estraga, porque você não consegue refrigerá-la, então você fica sem alimentação. É um dominó de coisas ruins que eles passaram, e nós somos todos muito solidários. E aí o presidente, na quarta-feira, me disse que a situação está fugindo de controle e estão convocando manifestações agressivas para o dia das eleições, e eu queria pedir ao senhor para adiar as eleições. Isso me disse o presidente.
Eu então pedi que ele colocasse no papel e descrevesse a situação, ele assim fez, pediu adiamento, isso no final do dia, na quarta. Eu falei pessoalmente, Pedro, com o diretor-geral da Polícia Federal, o diretor-geral da ABIN, e falei com a principal autoridade, o principal comandante militar da área, e todos eles consensualmente consideraram prudente a suspensão das eleições em Macapá. A situação estava fora de controle na capital. Com essas informações, eu vi por telefone, na noite de quarta-feira, todos os meus colegas no Tribunal Superior Eleitoral e, com a concordância de todos, suspendi as eleições e levei à ratificação ontem de manhã. E, portanto, esse é o quadro essa foi a cadeia de informações de que eu me servi, inclusive recebi um relatório reservado da Polícia Federal apontando os problemas e os riscos que havia. Agora, a realização da nova eleição depende da regularização da eletricidade e do restabelecimento da segurança e da tranquilidade. Agora, o que se disse ontem na sessão do TSE é que, evidentemente, um Estado, num país civilizado, tem que restabelecer a eletricidade e as condições de segurança, senão tem que haver intervenção federal, porque você não pode ficar 3 semanas, 1 mês, sem eletricidade, sem segurança. E, portanto, para que não haja prorrogação, nós estabelecemos o prazo limite de 27 de dezembro para a realização do segundo turno, na convicção de que até lá a vida estará regularizada em todo o estado do Amapá. Ministro, a gente percebe, né, nitidamente, pelas campanhas, por suas entrevistas, suas atitudes, iniciativas, uma grande preocupação da Justiça Eleitoral com a questão das fake news durante a campanha que está se encerrando. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço sobre isso. As preocupações de fato procediam. Eu queria saber também se o volume de fake news que foi detectado, foi verificado, foi constatado, se esse volume atendeu à expectativa, se houve uma redução em relação à eleição anterior, por exemplo. Queria que o senhor fizesse um balanço das fake news, o papel das fake news na campanha deste ano. Pois não, Cláudio. Cláudio, nós nos preparamos para a guerra. Nós nos preparamos para enfrentar um problema imenso que teve impacto nas eleições americanas de 2016, teve impacto nas eleições da Índia, teve impacto no Brexit e teve impacto nas eleições brasileiras de 2018. E como é que nós fizemos essa guerra? Em primeiro lugar, nós fomos a todas as mídias sociais, a todas as plataformas tecnológicas e fizemos acordo com todas elas. E devo registrar que elas tiveram uma mudança de atitude, porque antes elas não queriam nem conversa e diziam, não, eu sou só o meio por onde passam as informações, eu não tenho responsabilidade. Isso mudou. Nós fizemos um termo de compromisso com todas elas para derrubarem as contas com comportamentos coordenados inautênticos, como se chama. Derrubamos robôs, derrubamos perfis falsos, controlamos os impulsionamentos ilegais, tivemos uma bela parceria com as mídias sociais. Fizemos também uma parceria com os checadores de notícias, com as 9 empresas, criamos um grupo de WhatsApp com elas. Sempre que surgiu uma notícia falsa sobre o processo eleitoral, nós colocávamos no grupo, eles confirmavam a informação. Criamos uma página no site da Justiça Eleitoral chamada Fato ou Boato, onde a gente restabelecia a verdade. Fizemos um acordo com as companhias telefônicas para todo mundo ter acesso gratuito a essa página sem gastar do seu pacote. Fizemos parceria com a Polícia Federal para ir atrás do ponto inicial da difusão de notícias fraudulentas e eles prenderam em flagrante grupos e demos o máximo de divulgação a isso. E contamos com a imprensa profissional, como vocês, a televisão, e a imprensa efetivamente impressa, com uma comunicação social bem ativa, procurando imediatamente inundar o mercado de ideias com notícias verdadeiras. Eu não gosto de comemorar o gol antes de a bola estar na rede e o juiz apontar o meio de campo, Cláudio. Portanto, ainda temos 48 horas para as eleições. Mas até aqui,
a circulação de notícias fraudulentas teve um impacto mínimo sobre as eleições, com a bênção de Deus. Presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, ao vivo também agora essa entrevista na capa do portal UOL. Ministro, eu queria perguntar para o senhor a respeito da questão do prazo da apuração num todo o Brasil. A gente teve as eleições nos Estados Unidos semana passada, dia 3 de novembro, ainda hoje tem urna sendo apurada por lá. Qual que é a expectativa do TSE em relação ao fim da apuração? E há algum prazo diferente para as capitais, ministro? Thaís, eu de novo só queria me justificar junto a quem esteja vendo por imagem essa entrevista. Eu pensei que ela fosse apenas pelo rádio, por isso que eu estou aqui sem paletó e sem gravata. Os ouvintes com certeza estão adorando, viu, ministro? A questão do prazo de apuração no normal da vida brasileira, imediatamente após. Como é que funciona o sistema brasileiro? O encerrada a votação às 17 horas, a própria urna imprime um boletim de votação. Na verdade, são duas impressões. A primeira, que chama-se a zerésima, quando começa, para mostrar que não tem nada lá dentro, e ao final você imprime um boletim de votação com o resultado daquela urna. Portanto, ele sai impresso, e aí aquela informação é transmitida por uma rede interna para o TRE e depois para o TSE, que faz a totalização e divulga. Mas só entra na rede, e numa rede protegida interna, depois que você tem a impressão, de modo que os candidatos todos podem conferir o resultado da urna, que é distribuído em papel para todos eles, com o resultado divulgado para o TSE. Não pode dar inconsistência. De modo que no normal da vida, no final da noite do próprio domingo, nós já estaremos sendo capazes de divulgar os resultados. Eu gosto de falar no normal da vida, porque a vida tem sempre um componente de aleatoriedade. Veja o que aconteceu em Macapá ou em qualquer parte do mundo. Nos Estados Unidos, eu inclusive estive lá como observador convidado das eleições. Eles ainda usam um sistema de cédula e não de urna eletrônica. O eleitor vota numa folha de papel, não é tão arcaico quanto se imagina, não é contado à mão. Ele vota numa folha de papel e depois coloca numa máquina, e a contagem é feita pela máquina, embora lá haja uma característica que trouxe problemas esse ano, que é a possibilidade do voto antecipado. Então, a sessão eleitoral aqui no Brasil, ela só abre no dia de 7 às 17 horas. Lá, o sujeito pode votar, dependendo do estado, 3, 4 dias antes, e as pessoas vão votando e podem votar pelo correio. O que aconteceu lá, que foi, enfim, gerou a polêmica que gerou, é que os democratas que levam a pandemia mais a sério, digamos assim, para evitar aglomerações, convocou os seus eleitores a votarem antecipadamente ou pelo correio. E os republicanos, liderados pelo presidente Trump, que tratam a pandemia como algo menos sério, convocou os seus eleitores para votarem no dia das eleições. E pelo sistema lá, os votos dados no dia 3 de novembro, que era o dia efetivo da eleição, foram contados antes dos votos dados antecipadamente. De modo que, nos primeiros resultados, mesmo nos estados de eleição apertada e dividida, os republicanos e o presidente Trump ganhava a eleição. Quando começaram a entrar os votos antecipados, esse resultado começou a mudar, e aí você teve os discursos do presidente dizendo que só deviam valer os votos dados no dia e presencialmente, que tinha fraude nos votos antecipados, mas a verdade é que, certo ou errado, essa era a regra do jogo, e você não muda a regra do jogo no meio do jogo. Portanto, e o que aconteceu é que houve 100 milhões, sempre tem a votação antecipada, mas ela é irrelevante, mas houve mais de 100 milhões de votos antecipados, e eles é que decidiram as eleições e que causaram esse mal-estar que, de certa forma, o presidente, aparentemente derrotado nas urnas, tem utilizado para, enfim, relutar na concessão ao resultado. Mas diante de tanto mal-estar na eleição americana, o ministro Luiz Roberto Barroso não deu vontade de deixar lá uma urna eletrônica de presente para mostrar para eles como é que funciona?
Cláudio, a pior coisa na vida é a pretensão, viu? A gente achar que tem o que ensinar aos outros ou que faz melhor do que os outros. Eu acho que o nosso sistema é o melhor sistema para o Brasil. Mas só para te responder mais pontualmente, eu tive conversando com um dos commissioners lá, eles não têm justiça eleitoral, mas eles têm autoridades estaduais que coordenam as eleições, e eu perguntei por que eles não utilizavam um sistema de urna eletrônica. A resposta que ele me deu foi bastante curiosa. Ele disse, aqui no sistema eleitoral que nós adotamos há muito tempo, o incumbente, ou seja, quem está no cargo, os senadores e os deputados, são eleitos numa porcentagem em torno de 90% ou mais. Portanto, todo mundo é muito feliz com o sistema e ninguém quer mudá-lo, ninguém quer mudar nada no sistema pelo qual está sendo repetidamente reeleito. Essa foi uma explicação de um commissioner, de uma autoridade eleitoral, a avaliação é dele, eu não sou capaz de confirmá-la, mas me pareceu interessante. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está conversando conosco ao vivo hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes a respeito da eleição desse ano. Algo que chamou mais uma vez muita atenção aqui do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes é essa determinação, né, que nós temos da impossibilidade de prisões preventivas, prisões temporárias, né, apenas a prisão em flagrante e algumas outras modalidades de prisão que são permitidas nesse período que antecede a eleição e também algumas horas depois do pleito. O senhor é favorável a uma mudança nesse sentido? As organizações criminosas, de alguma forma, se aproveitam em relação a essa situação? Qual que é a sua opinião sobre esse dispositivo da lei eleitoral, hein, ministro? Olha, essa é uma regra antiga, o Código Eleitoral é de 65, essa é uma regra antiga e tradicional. Pedro, eu não acho que isso produza um impacto relevante sobre a sociedade e sobre a criminalidade. As pessoas têm me perguntado, sim, sobre violência associada ao processo eleitoral. A resposta que eu daria é que, infelizmente, o Brasil se tornou uma sociedade violenta. Nós somos um país onde há mais de 60 mil mortes por ano. São números superiores ao dos países em guerra. E nós precisamos equacionar esse problema e derrotá-lo. Portanto, a eleição, a violência em período eleitoral, e sobretudo quando envolve candidatos, ela tem muita visibilidade e chama a atenção, mas ela se insere no contexto de um país que ficou violento de uma maneira geral. E não é um fenômeno associado às eleições, e na minha visão, respeitando as posições contrárias, está associado a facilidade com que circulam armas na sociedade brasileira. Eu sou totalmente a favor do desarmamento, porque acho que numa sociedade, no estágio civilizatório que nós estamos com um país em desenvolvimento, ainda com muita pobreza, você deve desincentivar comportamentos agressivos e não incentivá-los. Portanto, eu acho que, salvo as autoridades de segurança pública e quem eventualmente tenha circunstâncias habitacionais que exijam proteção, eu acho que grande parte da violência é causada pela circulação muito farta de armas, nem todas legais, viu? Frequentemente ilegais. Nós precisamos nos tornar uma sociedade menos violenta. Para sermos desenvolvidos, nós precisamos elevar a ética pública e privada no Brasil e aprimorar o processo civilizatório. Com violência não se chega a lugar nenhum. Ministro, nós estamos, um pouco antes de iniciar a entrevista, nós estávamos divulgando a última pesquisa de intenção de votos aqui na cidade de São Paulo, né? E nessa pesquisa tem várias perguntas e tal. Uma delas diz respeito à questão da pretensão de comparecimento às urnas no primeiro turno. E dos pesquisados pelo Instituto Paraná Pesquisa em São Paulo, na cidade de São Paulo, 79,5% afirmaram que com certeza ele irá votar, né? 9% poderá ir, 9,5% de jeito nenhum, não vai mesmo, né? Agora, eu gostaria de saber isso do senhor. Esses 79,5% estão dentro das expectativas? O senhor espera um comparecimento à volta de 80%? Como tem sido tradicional nas eleições, apesar da pandemia? Olha, paradoxalmente, Cláudio, eu espero mais por alguns indicadores que nós tivemos. Nós fizemos uma campanha
para recrutamento de mesários voluntários, liderada graciosamente, queria registrar aqui, pelo médico Drauzio Varella. Nós recrutamos 929 mil mesários voluntários, um recorde histórico, um aumento muito expressivo em relação a 2016. E quando vieram os registros de candidatura, Cláudio, nós tivemos 550 mil candidatos nessas eleições agora de 2020, também um aumento expressivo em relação a 2016. Portanto, esses indicadores sugerem que a sociedade brasileira está mais mobilizada politicamente, o que é muito bom. A democracia brasileira está precisando desse momento de participação. As eleições municipais, elas são talvez as mais importantes no dia a dia do cidadão. É no município que se resolve educação fundamental, saúde básica, saneamento, recolhimento de lixo, ordem urbana. As pessoas vivem nas cidades, não vivem nos estados nem na União. De modo que nós estamos trabalhando muito intensamente para termos um baixo índice de abstenção. E eu tenho dito, as cidades brasileiras e o Brasil vai ter a cara das pessoas que comparecerem às urnas. E acho também que a sociedade brasileira, ela ficou mais mobilizada, mais consciente e mais exigente. Parte das queixas da sociedade brasileira não é porque a gente piorou, é porque nós ficamos mais exigentes. E é bom que seja assim. Porém, para exigir, tem que participar. De modo que nós estamos convocando jovens, inclusive os que votam facultativamente. Eu mesmo fiz um vídeo, gravei um vídeo para o TikTok, que é a nova rede social dos jovens, e tenho convocado os que têm mais de 70 anos, que também são jovens. 70 hoje são os novos 50. Temos convocado também essas pessoas que têm a facultatividade de votar, para votar. Quem tem 70 anos hoje tem pelo menos 20 anos de expectativa de vida no normal das circunstâncias e, portanto, tem que cuidar do seu futuro ou do futuro dos seus filhos e dos seus netos. A eleição municipal tem valor em si, por essas razões que eu falei, e ela é preparatória das eleições presidenciais. A única coisa que não pode acontecer numa democracia é o sujeito não participar e depois reclamar pelos cantos, porque numa democracia não tem nós e eles. Cláudio, eles são aqueles que nós colocamos lá. Ministro Luiz Roberto Barroso, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes. Uma boa sorte aí durante todo esse fim de semana de processo eleitoral pelo Brasil. Estaremos, claro, aqui na Rádio Bandeirantes a postos para trazer todas as informações para o eleitor e para o cidadão nessa grande cobertura que a rádio prepara para o fim de semana. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Muitíssimo obrigado, bom trabalho para vocês também. Votem bem no domingo, sucesso e felicidades. Um abraço, Bandeirantes de Rádio.